Até que ponto a sua alimentação interfere na sua circulação? Será que o que você come é capaz de te proteger contra uma trombose, contra uma embolia? Como cuidar das nossas veias, ter uma boa circulação, uma boa saúde cardiovascular através do que a gente se alimenta todo santo dia? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e eu quero te dar dicas práticas de como melhorar na sua alimentação, como cuidar das coisas que você come no dia a dia para ter veias fortes e saudáveis, para diminuir a chance de você ser surpreendido por uma trombose, uma embolia, um AVC, um infarto, enfim. Como cuidar da sua alimentação para ter uma boa circulação. E a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é o mito que açúcar, sal, gorduras, colesterol faz mal. Na verdade, é o abuso dessas substâncias que vai intoxicar o seu organismo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o seu cérebro ele só se alimenta de glicose, de carboidrato, de açúcares. As gorduras são importantíssimas no nosso corpo, por exemplo, para formar membranas nas nossas células, para formar alguns hormônios do nosso corpo. O sal é importante para manter uma boa pressão arterial. O que acontece é que a gente tem grande facilidade hoje em dia de acesso a alguns tipos de alimentos que não são tão saudáveis assim. Por exemplo, biscoitos e bolachas recheadas que a gente tem na nossa despensa, sucos de caixinha que a gente guarda, onde tem um alto índice glicêmico, muito açúcar na sua composição. Então, o acesso fácil a alguns tipos de alimentos acaba que atrapalha com que a gente mantenha uma alimentação saudável. Ou seja, o açúcar, o sal, as gorduras na sua alimentação, dentro de quantidades adequadas para um dia, não vão fazer mal para o seu organismo. Por exemplo, o açúcar, o ideal é que a gente não passe de cerca de 30, 40, não mais do que 50 gramas diária. O sal, não é adequado que a gente passe de 2, 3 gramas por dia. Então, uma alimentação onde a gente não abusa dessas substâncias não vai fazer mal para você, não vai intoxicar as suas veias. Já vou te dar dicas práticas do que você deve comer, do que você deve evitar, mas outra coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que não existe a dieta perfeita. Jejum intermitente, dieta dos gladiadores, vegetarianismo, low carb, dieta paleolítica, tudo depende do seu objetivo e da sua dinâmica de vida, de qual estado da vida você está. Imagina uma pessoa que está em desenvolvimento, uma criança e um adolescente, ou uma pessoa que quer perder peso. Tem aquela pessoa que quer ganhar massa muscular. Tem aquela pessoa que já está numa idade mais avançada e quer prevenir uma osteoporose, evitar uma perda de massa muscular por causa da idade. Então a dieta ela tem que ser adaptada para a sua realidade, para aquele momento de vida que você está. Talvez você só quer manter o seu peso, você já tem uma condição física que está satisfeita e não quer nem ganhar nem perder peso. Talvez você quer ficar fortinho, talvez você está acima do peso e quer ficar mais magro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então eu vou te dar dicas gerais agora, primeiro do que evitar alimentos que vão envenenar as suas veias, intoxicar a sua circulação. Alimentos com alto índice de glicose, de açúcar na sua composição, como doces, como bolos, como refrigerantes, eles não devem fazer parte da sua rotina diária. Não é que você esteja proibido de comer um docinho, mas não deve ser uma coisa que você faça todo santo dia. Por exemplo, se você mantém uma alimentação saudável de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas num domingo quer ir numa festa de aniversário e comer bolo, comer um docinho, tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é que esses alimentos não devem fazer parte da sua rotina diária. Então, bolos, doces, sorvetes, refrigerantes não devem ser frequentes no seu dia a dia. Outra coisa que você precisa evitar também são os alimentos embutidos, alimentos em conserva. Por exemplo, salame, mortandela, presunto, aqueles alimentos industrializados que duram muito tempo por causa de vários produtos químicos para conservar. Você também não deve tornar isso uma rotina. Molhos, temperos, como ketchup, mostarda, molho shoyu, maionese, aqueles tabletes ou pozinhos com caldo de carne, caldo de frango para temperar a sua comida. Devem ser evitados também o máximo que você puder. E os alimentos ultraprocessados, como aquelas lasanhas já prontas, congeladas,
Então tudo isso não deve tornar parte da sua rotina, da sua alimentação diária. Esses alimentos devem ser evitados. E o que a gente deve colocar na nossa alimentação que nos ajuda a combater a má circulação, que deixa as nossas veias fortes, saudáveis, ajudam a nos proteger contra a trombose, contra a embolia, contra AVC e infarto? Vamos começar então pelas frutas. Existem algumas frutas como o melão, a melancia e o morango, que tem um alto índice de água na sua composição. E por que isso é bom? Porque essa água te ajuda a se manter hidratado, ajuda que você também consiga eliminar, urinar mais, eliminar na sua urina, no seu xixi, impurezas do seu organismo. Então essas frutas são abundantes em água na sua composição e ajudam a combater a má circulação. Outro exemplo é a laranja. A laranja, tudo bem que ela tem um alto índice glicêmico, tem muita frutose na sua composição, mas se você usar ela de forma racional no seu dia a dia, ela possui muita vitamina C, assim como a acerola, como a goiaba. E por que eu estou falando da vitamina C? Porque ela é uma das mais importantes para a sua circulação. E além disso, essas frutas também possuem outros nutrientes, como polifenóis, antocianinas e flavonoides na sua composição, que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Outra dica importante que eu posso te dar também são as oleaginosas. As oleaginosas como a castanha, castanha do Pará, amêndoas, o amendoim, o pistache, avelã, a castanha de caju, são fontes importantes de vitamina B na sua alimentação. Elas também trazem algumas proteínas, gorduras boas e também tem algumas vitaminas e alguns minerais na sua composição. Então essas oleaginosas possuem nutrientes que são capazes de fazer vasodilatação, de melhorar a oferta de oxigênio para os tecidos do seu corpo e ajudam a combater a má circulação quando você consome em quantidades adequadas. O pepino é rico em água, quase 95% da sua composição é água. Ele tem uma baixa quantidade de calorias, pode ser usado in natura, pode ser usado misturado com outras saladas. O alho é um potente anti-inflamatório, ajuda na sua circulação sanguínea, também tem propriedades vasodilatadoras e protege contra o surgimento de trombos e de coágulos, tanto nas suas veias quanto nas suas artérias. O gengibre possui na sua composição uma substância chamada de gingerol. Ele tem propriedades anti-inflamatórias e adstringentes. Você pode usar ele na forma de chás, de sucos, infusões, como pó, usado também como sobremesas. Existem também cápsulas com compostos de gengibre. O abacaxi é outra fruta também que eu quase esqueci aqui de te falar, com vitamina C e muita água na sua composição. Nas uvas a gente encontra o resveratrol, que é uma substância também que ajuda a cuidar da nossa saúde cardiovascular. A beterraba possui na sua composição uma substância chamada de betalaína. É uma substância que ajuda a desintoxicar o seu organismo. É um tubérculo que pode te ajudar a combater a má circulação. A cúrcuma, o açafrão, a substância curcumina ajuda a proteger o seu coração, ajuda a cuidar das suas veias. No tomate a gente encontra o licopeno, que é uma substância boa para a nossa circulação. No abacate, gorduras monoinsaturadas, gorduras boas e saudáveis para o nosso corpo. Na maçã nós encontramos flavonoides que ajudam a melhorar o tônus e a circulação venosa e linfática. No caqui nós temos os polifenóis. No alecrim, o ácido carnósico. Tudo isso são nutrientes bons para o seu corpo. E as carnes, qual nós devemos preferir? Uma dica importante que eu posso te dar é o salmão, que é um peixe com gorduras boas, uma fonte natural de ômega 3. E com relação aos derivados animais, a gente sempre lembra do ovo, que é uma fonte importante de proteínas, de gorduras boas e nutrientes, além das carnes brancas derivadas de peixes, como o salmão, que é uma fonte importante com alta quantidade de ômega 3 na sua composição. E as carnes vermelhas, só recomendo que você controle a quantidade de gordura que vai vir nelas, não abuse das gorduras. E com relação aos derivados animais, quais dicas eu tenho para te dar? O ovo é um alimento muito nutriente para o nosso organismo, fonte de proteínas, fonte de vitaminas e gorduras boas. As carnes, como a carne
de frango, carnes de aves, carnes de peixes como o salmão é rica em ômega 3, uma fonte natural importantíssima de ômega 3, e das carnes animais. A minha recomendação é que você evite carnes muito gordurosas e os derivados lácteos. É importante você saber se você tem alguma intolerância ou não à lactose ou se o seu organismo ele inflama muito com a caseína. Se esse for o seu caso, prefira derivados lácteos derivados de búfala. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muitas dicas importantes do que evitar e do que dar prioridade na sua alimentação para que você tenha veias fortes e saudáveis, uma boa circulação, reduzindo assim o seu risco de uma trombose, de uma embolia ou até mesmo de um AVC ou um infarto. Te espero então no nosso próximo encontro. Até lá!